está entre elas. E hoje a gente bate um papo maravilhoso com o advogado. Se tem um profissional que todo mundo precisa na vida, chama-se advogado. Não é não, Marilene? É isso aí. E advogado, principalmente, que está aqui conosco hoje. Doutor João Cláudio de Albuquerque Calazans. Tudo de bom. Doutor, nós vamos te chamar de quê? Pode me chamar de João Cláudio, Marilene. João Cláudio. Sem o DR, não que nós dispensemos a liturgia da advocacia, mas nós podemos usar algo menos formal. Ai, que bom. E a gente João chamou Cláudio. o doutor João Cláudio aqui. Ai, meu Deus, tira o doutor, mas não consigo. A gente chamou o doutor João Cláudio aqui para falar hoje sobre direito de família, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, principalmente as mulheres. Porque nos últimos anos mudou muito. Então, tudo que a gente acreditava, conhecer, gente, não é mais bem assim. Não é não, doutor? Exatamente, Regina. Porque nós temos que entender que o direito de família evoluiu, porque a sociedade evoluiu. E o direito de família hoje busca preservar essencialmente a família, mesmo que o casal se separe. Quando a gente diz casal, mesmo que às vezes eu fale homem e mulher, nós também estamos nos referindo às uniões homoafetivas. Isso é importante que se destaque. O direito de família vale para todos. O direito de família hoje, para nós profissionais de direito de família, ele exige uma formação mais consensualista, mais colaborativa, que preserve uma relação o mais pacífica possível. O que não significa que a gente não vai utilizar as ferramentas jurídicas que existem para preservar os direitos das pessoas, tá? Antes do programa a gente estava conversando e eu me lembrei de algumas coisas da minha infância e da minha mocidade, né? Eu lembro que era muito comum a gente ouvir assim: aquele casal se separou. Ah, mas aquela mulher pode ficar tranquila porque o direito de ficar com a casa é sempre da mulher. Mudou, doutor? Não é que mudou, Regina. Vamos lá. Em 1988, nós tivemos uma nova Constituição pós-ditadura. Graças a Deus, Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã, que foi promulgada por Dr. Ulisses Guimarães, que era o presidente do Sim. Congresso na época. O que diz a Constituição de 88? Que homens e mulheres são iguais. Ponto. Ou nós somos iguais em tudo, ou nós não somos iguais em nada. Não pode existir meia igualdade. Então, hoje, existe na nossa legislação o direito real de habitação. Em alguns casos, em algumas situações específicas. O direito real de habitação pode ser de qualquer um dos dois cônjuges, homem ou mulher. Não é mais só da mulher. Não é que apenas a mulher ficará com o direito de morar naquela residência. Isso se dava porque as mulheres, até essa época, quando essa legislação existiu, eram mulheres que paravam de trabalhar ou nunca trabalharam, só cuidavam dos seus filhos e não tinham uma vida econômica para sobreviver, independente. Então havia essa proteção de alguém que era hipossuficiente, era mais frágil na relação. Hoje, as mulheres que existem, as mulheres do mundo moderno, não são mais assim. E, eventualmente, existem alguns homens que são hipossuficientes. Então, existe direito real de habitação? Existe, em várias situações. Porém, não é específico da mulher. Nós não podemos achar que a mulher foi prejudicada. Pois é, porque a gente ouve isso. Tipo, hoje as mulheres não são mais protegidas pela lei. Mas as mulheres de hoje precisam de proteção da lei exclusiva e absoluta? Eu acho que se ela ficar com os filhos, ela tem que ter a proteção da lei. Mas Porque, em geral, quando tem uma separação, a mulher fica com os filhos menores. ainda existe, a grande maioria, as crianças continuam residindo com a mulher. Isso é uma verdade. Porém, já existe uma grande parcela, Marilene, de processo em que os homens ficam com a residência oficial da criança, com a residência referência da criança. O que nós temos que entender é que existe uma igualdade. Exemplo. Antigamente se dizia, pegando o gancho que a Regina colocou, que a mulher receberia pensão para o resto da vida. Sim. Há 20 anos isso já não existe mais.
O que se preserva ou o que se procura preservar é um tempo para que aquela mulher ou aquele homem, se for hipossuficiente, retorne ao mercado de trabalho e consiga sobreviver por si só. E se não retornar ao mercado de trabalho? Pouquíssimo tempo atrás, eu acho que uns 2 anos atrás, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. O ex-marido já pagava pensão alimentícia há mais de 30 anos. E o judiciário entendeu que a pensão podia ser cortada. Eu acho que essa opção de não voltar ao mercado de trabalho vai ter que ser analisada num contexto muito específico do caso. Mas como a lei ela não fala de casos específicos, ela fala de regra geral, a regra geral hoje é que se incentive o cônjuge hipossuficiente, e quando eu falo cônjuge, pode ser homem ou mulher, a retornar ao mercado de trabalho. Um casal separa-se, vai cada um para um lado. Tem filhos menores. Essa mulher tem possibilidade de trabalhar devido à criação dos filhos, dar atenção a esses filhos. De repente fica mais barato cuidar do filho em casa do que pagar uma escola, pagar uma creche. Ok. Por quanto tempo essa mulher pode ganhar uma pensão e por quanto tempo? Essa mulher pode ganhar uma pensão se for provada a necessidade dela. Por quanto tempo vai depender do caso específico. Mas as crianças têm pensão. Os filhos têm pensão de qualquer um dos cônjuges com os quais eles não residem. Nós temos que entender uma coisa muito importante sobre filhos. Vamos lá. Guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada? As crianças estão sob a guarda, estão sob a orientação, estão sob a decisão dos 2 cônjuges. Pai e mãe. Ou 2 pais. Ou 2 mães. Ok? Só que essas crianças possuem um endereço de referência. Vocês são mães, vocês sabem que criança precisa de rotina. O bebezinho precisa ter a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de dar mamada de manhã. A criança maior precisa da hora de ir para a escola, etc. E tal. Então, essa criança necessita ter aonde ela mora. Ela vai morar com um dos cônjuges. Mas as decisões em torno dessa criança, onde vai estudar, qual vai ser o médico, se vai fazer judô, se vai fazer balé, qual o remédio, qual o tratamento, as decisões são tomadas de forma conjunta. Isso é guarda compartilhada. E quando o casal não se fala? E quando o casal terminou uma relação e passam a se odiar? Como é que fica? Ok, isso aí acontece todo dia. Eu vejo isso todo dia na minha vida há algum par de anos. Vamos lá. Tem filhos pequenos. Tem filhos pequenos e não se falam. Vamos estudar algumas definições, bem grosso modo, de uma forma bem tranquila, sem entrar na especificidade técnica. Conjugalidade e parentalidade. Conjugalidade, relação entre cônjuges. Parentalidade, relação dessas pessoas com seus parentes, filhos, sogros, sogras, cunhados, etc. A conjugalidade acaba no divórcio, na separação. A parentalidade não acaba. Poxa, João, mas é muito difícil eu conseguir olhar para aquela pessoa novamente. É muito difícil. Você está magoado, você está triste, você está com raiva, você está passando pelas fases do luto, né? A separação. Aquela pessoa te traiu de várias formas, não só da forma sexual com outra pessoa, mas tem a traição patrimonial, tem a traição emocional. Nós sabemos disso. Porém, hoje o direito de família diz o seguinte: apesar de tudo isso, quem são os adultos? Os adultos são esse casal que se separou. Então, este casal vai ter que, sim, em prol do que é melhor para seus filhos, engolir essa mágoa. E ter uma atitude adulta. E ter uma atitude adulta. Isso não significa, e isso não acontece em casos de violência. Vamos deixar isso bem claro. Tá, ele tentou matar a ex-mulher, ou a ex-mulher tentou matar o... Há um caso de abuso infantil. Não, nós estamos falando dos casos, aspas, comuns. Do dia a dia, casais que se separam dentro de situações de mágoa, de raiva, de tristeza, mas com um mínimo de normalidade, se é que isso pode ser normal. Casos de violência são tratados de outra forma, até porque aí a gente vai para a guarda unilateral, etc. Mas digamos que apesar de tudo isso,
apesar da maturidade, apesar da busca do melhor para os filhos, esse casal não consiga sequer pensar na hipótese de se falar. Eles vão ter que encontrar um interlocutor. Um advogado, no caso. O advogado sempre. Pode ser alguém da família, né? Pode, mas eu estou falando no pós-divórcio já. No pós-resolução das questões jurídicas. No início, é o advogado que faz. Então, eu ligo para o advogado de outra pessoa e falando, olha, que horas que você vai pegar a sua filha? Na sexta-feira. Porque tem uma medida protetiva que ele não pode se aproximar da ex-esposa. Ah, tá. No início, os advogados fazem isso. Mas só que chega uma hora que os advogados vão... O trabalho do advogado vai terminar. E aí nós vamos ter que arrumar um parente, um avô, um tio, alguém para fazer essa interlocução. Pela minha experiência, com o passar do tempo e com as crianças crescendo, essa necessidade diminui. Porque o adolescente não precisa mais da mãe para pedir a coisa para o pai. Com a minha experiência também, existem os casos em que vai ocorrer simplesmente o abandono afetivo por um dos cônjuges dos seus filhos. Infelizmente. E aí não existe solução jurídica, tá? Não tem juiz que obrigue ele a pegar o filho. Essa é a grande verdade. Gente, ou ela. Isso é tão complicado. Eu fico assim pensando. Na verdade, são situações muito complicadas e muitas mulheres estão assistindo agora o programa e homens podem estar passando justamente por essa situação. Porque ninguém está preparado para uma separação. Porque você, quando casa, você não casa pensando, olha, eu vou ficar casada 5 anos, não, acho que eu vou até 10. Não, eu vou ter filho, vamos fazer uma coisa, eu vou até os 20 anos de casada e depois eu me separo e vai cada um para um lado. Ninguém pensa assim, gente. Você casa e você acredita que vai ficar com aquela pessoa pro resto da vida, que vai envelhecer ao lado dela, que vai passar por todas as experiências do lado dela, que vai criar seus filhos ao lado dela. Enfim, é isso que você acredita, mas nem sempre essa é a realidade. E aí, você se depara com questões jurídicas, com questões legais, você se depara com uma série de coisas que você não entende nada. Eu te pergunto, doutor, quando um casal deve procurar um advogado para se orientar? Antes de casar. Opa, tá vendo? Antes de casar. E ninguém procura. Ninguém procura. Hoje em dia já existem alguns serviços de assessoria jurídica antes do início da relação, antes do casamento. Mas as pessoas têm medo de advogado porque as pessoas acham que orientação jurídica, orientação patrimonial significa ausência de amor. Isso não é verdade. Vamos separar as coisas. É verdade. Nós temos que nos preservar. Então existe uma série de fatores que juridicamente podem ser discutidos, podem ser feitos documentos, podem ser feitas previsões. Exemplos. Vamos a alguns exemplos rápidos. E aí eu gosto muito de citar a tradição, né? Ninguém está falando aqui de novidade. Os judeus já fazem contratos de casamento há 5.000 anos. E são contratos mesmo. Ele vai prover, ela vai trabalhar. Contrato de casamento é a mesma coisa de pacto nupcial? Pacto antinupcial. O pacto antinupcial é um documento específico exigido para quando as pessoas vão se casar com comunhão universal de bens ou separação total de bens. O que o direito de família mais moderno, os assessores jurídicos especializados em direito de família mais modernos defendem é que o casal converse e estabeleça regras diversas. Que tipo de regras diversas? Como que vai ser a divisão de despesas da casa? Isso é pacto nupcial. Isso é o que nós estamos chamando de um tipo de pacto nupcial. Entendi. Como que vai ser a relação entre os filhos das uniões anteriores com os filhos que podem surgir dessa união. Relações patrimoniais. Eu vou construir na laje da sogra. A gente precisa de orientação sobre isso. Eu vou construir no terreno do meu sogro ou da minha sogra, que todos os irmãos constroem. Mas o terreno é do sogro. Quando esse sogro falecer, vai ter que fazer inventário, vai ter que fazer partilha. Nós temos que ver quais são os documentos necessários. Eu tenho uma empresa, ela tem uma empresa. Eventualmente as minhas dívidas podem causar problemas no patrimônio comum do casal.
nós vamos nos casar com comunhão universal, nós vamos parcial, separação total? Qual é a melhor forma de nós nos relacionarmos com o nosso patrimônio? Estou entendendo. Vamos morar na mesma casa? Uhum. Ah, mas pode casar sem morar na mesma casa? Claro que pode. Pode-se ter união estável sem morar na mesma casa. Briga menos. Pode ser. Não tem mais saudade, talvez. Nós vamos ter conta conjunta? Uma sugestão que eu dou para os casais em relação a filhos. Tem um cartão de crédito só para as despesas dos filhos. E rache a fatura. Aí não tem mais aquela discussão, mas você comprou o remédio, não era para comprar, isso no divórcio. Então essas questões, elas necessitam de orientação jurídica. Eu acho que todo mundo, antes de se casar na igreja, com o seu padre, com o seu pastor, qualquer outra religião, ou até mesmo antes de ir morar junto, ou até mesmo antes de assumir uma relação de união estável, que pode acontecer morando em casas separadas, união estável não há necessidade de morar na mesma residência, deve sentar, conversar com muita maturidade, com muita tranquilidade sobre as suas questões patrimoniais. Essa coisa da pessoa, porque eu conheço alguns casos de pessoas que constroem suas casas num terreno que era da sogra, do sogro e tal. No caso de separação, ele tem direito a esse imóvel? Vai dar trabalho. Eu construí uma casa no terreno da minha sogra. Vai dar trabalho. O terreno da sogra. Bom, a sogra falecendo, vai ter que fazer inventário e partilhar entre todos os filhos. E além do cônjuge sobrevivente dela. Bom. Mas também não existe aquele caso assim, tipo, não, se você construiu aqui no terreno da minha mãe, o imóvel é meu. Não é tão simples assim, nem 8 nem 80. Nós vamos ter que provar quanto que a pessoa investiu, como que faz a construção, etc e tal. Enfim, então, vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça. Então vamos evitar a dor de cabeça? Antes de começar a construção, procura um advogado e faz um documento por escrito. Entre você, seu cônjuge, a sogra, os cunhados, as cunhadas, já prevendo todas essas situações. Aí não vão construir. Aí é uma outra decisão. Aí é uma outra decisão. Nós advogados nós só damos conselhos. As pessoas seguem o conselho ou não. Na hora que você falou em parentela, eu entendi a palavra parentela. Parentalidade. Parentalidade. Ela não se extingue nunca. Isso significa então que eu separo do meu marido, um exemplo, e a minha sogra, que eu detesto, ela vai ter que ser minha sogra a vida toda? Não é que ela vai ter que ser sua sogra, ela vai ser sua sogra. Mesmo separado, casado Mesmo com outro? Casado com aí outro. Se eu casar com 3, 4... Você vai ter 3, 4 sogras. Mas por que isso? Existe uma determinação no Código Civil dizendo que parentela por afinidade não se extingue. Bom, quem são nossos parentes por afinidade? São nossos sogros, nossos cunhados, são os parentes por afinidade em linha reta, são nossos enteados. Tá? Isso Nossa, não se que extingue. coisa interessante. Por que isso? É uma questão de principalmente para evitar golpes patrimoniais. Né? O sogro não vai poder casar com a nora. Nunca. Graças a Deus. É contra a lei, é proibido. A sogra não vai poder casar com o genro. Nunca. Então, se eu pudesse dar um conselho... Mas é raro isso também, querer casar, não é? Eu já vi pessoas que casaram com o ex-marido e com a ex-esposa. Eu já fiz um divórcio, que depois eu anulei o divórcio, a pessoa casou com a mesma pessoa. Então nada é raro. Marilene, vamos supor que uma moça casa com um rapaz, beleza? E ela tá lá ainda, criando os filho pequeno, tem um acidente, ele morre. Essa moça fica viúva. E aí o sogro já tá velhinho e fala assim, ai meu Deus, o que vai ser da minha nora? Faz uma coisa, casa no papel comigo que você fica com a minha pensão. Pode isso? Existiu muito isso. Hoje, os órgãos previdenciários estão observando para evitar. Pouquíssimo tempo atrás, algumas semanas atrás, houve uma notícia em que o Superior Tribunal de Justiça anulou um casamento, aliás, manteve a sentença de anulação do casamento, de uma moça de 30 e poucos anos que casou com um tio-avô de 80.
Por causa da pensão. Por causa da pensão. Isso era muito é comum. Quem conhece o Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro, Aham. ali em bairros onde havia uma concentração maior de idosos, Copacabana principalmente, um pouco no Leblon, no Flamengo, era muito comum você ver pessoas muito idosas, funcionários públicos federais normalmente, com pensões altíssimas, militares, que se casavam com a empregada, com a filha da motorista, empregada, com a é filha isso da mesmo, empregada, isso mesmo. para dar E golpes não vivia uma vida de casal, mas casava no papel para ter direito à pensão. Exatamente. Aí a legislação busca evitar isso e, eventualmente, os órgãos previdenciários tomam as medidas jurídicas que cabem para evitar isso. Porque, na verdade, é uma fraude. Doutor, você vê o contrato de casamento como um contrato, por exemplo, empresarial? Um contrato, eu não sei se a palavra é empresarial, um contrato, por exemplo... Comum. Eu quero formar uma empresa. Ali, com o nosso querido Marinho, nosso diretor. Vamos formar uma empresa com o Marinho. Marinho, vamos lá e tal. Esse contrato é igual a um contrato de casamento com uma pessoa que eu vou construir uma vida, vou ter filhos, vou dividir o mesmo teto. Você diria que esse contrato é igual? Que a gente tem que olhar um contrato de casamento como se olha um contrato empresarial ou não? Tecnicamente, sim. Para o profissional que vai redigir o contrato, sim. Nós temos cláusulas padrões, nós temos formatos padrões. A diferença é que aqui eu tenho um plus, que se chama sentimento. E eu tenho que administrar e demonstrar para as pessoas envolvidas. E as pessoas têm que entender isso. Você lidar com cuidado e com segurança patrimonial não significa que você não ame o outro. Significa muito pelo contrário, que você tem bom senso e que você está preservando o outro. É também uma forma de amor. É também uma forma de demonstração. Vocês estão vendo, gente, como é que a gente precisa de um advogado na vida? Então consulte um advogado antes de casar. Conselho que eu dou. Marinho está dizendo que nossa entrevista chegou ao fim. Marinho é fogo. Ele sempre corta o nosso barato. Doutor João Cláudio, que prazer tê-lo aqui. Obrigado, Regina. Volte sempre. A gente estava conversando agora, Marilene, sobre direito de animais. Eu achei excelente esse tema e ele vai voltar aqui para falar sobre isso. A gente volta quando vocês quiserem. Obrigado, Marilene. Ai, foi ótima, ótima. Gostou? Fica com a gente aqui no Entre Elas. Já deu a sua curtida, a sua likezinha aqui? Dê para que esse vídeo chegue a mais pessoas. A gente se vê no próximo programa. Tchau!